Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras, eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança, e eu estou procurando pessoas que pensam igual a eu, pessoas que querem um país melhor para viver, um estado melhor para viver, um município melhor para viver, um lugar que proporcione possibilidades da gente se desenvolver em todos os sentidos, entende? E eu tô levando umas ideias diferentes, porque eu vejo que essas ideias são boas, e eu quero fazer alguma coisa para ajudar o nosso país, o nosso estado, o nosso município a se desenvolver em todos os sentidos, entende? E para isso, a gente precisa se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar liderança. Povo sem liderança não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem igual a gente, para a gente poder conseguir aquilo que a gente precisa, entende? Se a gente fazer diferente, a gente nunca vai conseguir nada, entende? É desse jeito que a gente vai estar conseguindo aquilo que a gente precisa, nos unindo e formando lideranças que pensem igual a gente. Agora vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso e votar no presidente do Senado. Tudo passa pelo Congresso e pelo Senado. O Senado cria as ideias e o Congresso aprova as ideias, entende? Ali que está o poder, entende? E outra coisa, a gente precisa colocar o parlamentarismo no Brasil. Aí vai ficar o presidente do Congresso como primeiro-ministro presidente e o presidente do Senado como vice. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. A gente vai estar unindo e usando o Congresso e o Senado, entende? Ao mesmo tempo, entende? E acabar com o presidencialismo. O presidente brasileiro não manda em nada. Ele manda por decreto. Decreto não é lei, entende? O máximo que dura um decreto é 1 ano, entende? E se a gente quer um país decente, a gente tem que formar esse país, entende? A gente tem que fazer ele, entende? E se a gente fazer isso aí que eu tô falando, a gente vai transformar o nosso país em uma potência, entende? A gente só tem a ganhar com isso, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade de transformar esse país em uma potência? Tem. Só que esse tipo de pessoas, ninguém escuta o que elas estão falando, ninguém segue elas nas redes sociais, ninguém ajuda elas com nada, entende? Porque o povo brasileiro ele tá focado em seguir idiotas nas redes sociais, só coisas sem futuro, entende? Escutar o que os idiotas estão fazendo, o que eles estão falando, entende? Isso, esse tipo de ideia podre destruiu o nosso país, entende? E a probabilidade do nosso país dar certo com esse tipo de população é nula, entende? E esses políticos sabem disso. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que eles não vão ir pra cadeia, eles sabem que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança, e quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo desprezou 4 anos a fio a possibilidade de achar pessoas diferentes, pessoas com ideias melhores, pessoas com capacidade de transformar esse país numa potência. Eles jogaram fora no lixo a possibilidade de encontrar esse tipo de pessoas. E quando chegar na época da eleição, eles vão olhar pros lados e não vão achar ninguém diferente. Vai ser os mesmos, entende? E quando chegar no dia da eleição, eles vão lá e vão votar naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que eles não iam votar.
É nesses que eles vão votar, entende? E vão sair com um sorriso no rosto, dizendo que eles fizeram o que tinha que ser feito, entende? Dali uma semana, um mês, eles vão estar falando tudo de novo, as mesmas coisas. Que aquelas pessoas tinham que ser mortas, que aquelas pessoas tinham que ser presa, que eles não iam votar mais. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. A Guiana Francesa é a última colônia do planeta Terra. E já está na hora deles ganhar a liberdade e já está na hora da gente ganhar um país melhor para a gente morar e ir embora desse lugar aqui. Porque esse lugar aqui não tem futuro, entende? O problema da Guiana Francesa é a França e o lugar da França é lá na Europa. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França dali de dentro. E o problema do Brasil não é fácil. Se fosse os políticos, seria fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não presta, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças, através das lideranças fazer festas, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento, através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro, eu já estaria fazendo alguma coisa para ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso e no presidente do Senado. E colocar o parlamentarismo. Aí vai ficar o presidente do Congresso como primeiro-ministro-presidente, o presidente do Senado como vice, e acabar com o presidencialismo. O presidente brasileiro não manda em nada, ele manda por decreto. Decreto não é lei, entende? Se a gente conseguir colocar o parlamentarismo, a gente transforma o nosso país em uma potência. A gente só tem a ganhar com isso. A gente vai usar o Congresso e o Senado junto ao mesmo tempo, entende? E a gente vai estar votando no presidente do Congresso e no presidente do Senado, entende? Aí fica o presidente do Congresso como primeiro-ministro-presidente e o presidente do Senado como vice, entende? A gente só tem a ganhar com isso. E essas ideias que eu venho falando, é lá para a Guiana Francesa. Eu só estou dando o exemplo do Brasil para vocês entenderem, mas é lá para a Guiana Francesa. Se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem a gente fazer lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer a liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo a gente cismar com o Brasil, entende? Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.